Hello everyone, how are you? Let's start another lesson. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula, dando início aí às nossas atividades do terceiro bimestre. Primeiro alguns recados, tá, pessoal? Quem está assistindo o vídeo, por favor, não deixe de pedir aos colegas de vocês que também assistam às aulas. Houve um grande número de notas vermelhas nesse segundo bimestre, a maioria porque o pessoal realmente não fez os blocos, ou entregou em branco, ou escreveu qualquer coisa lá para fazer de conta que pareceu pronto, mas não estava, ou traduziu tudo para português, que dá até muito mais trabalho do que fazer o exercício em inglês, e não era isso que a gente queria, não é? Então, por favor, avisem lá, falem que aqui a gente tem tudo explicadinho, que as atividades estão bem minuciosas aqui, bem explicadinhas, para todo mundo conseguir entender e fazer, ok? Nós vamos começar os exercícios na página 77 do livro Currículo em Ação, ainda estamos no primeiro volume. Essa é uma atividade do bloco 6, tá, pessoal? Nós vamos começar aqui no bloco 6, tá vendo? Página 77, 78 é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, página 77 e 78. Então, vamos lá? Então, aqueles lembretes iniciais, sempre tenham um dicionário em mãos, quando precisarem, para conseguir entender alguma coisa, Assista o vídeo, sempre assistam as aulas, não é porque a gente está aí nesse sistema à distância que a gente vai parar de estudar, né, pessoal? Logo, logo a gente vai estar voltando aí para as aulas presenciais, previsão é de que já, um mês ou dois aí a gente já está, só terminando essas últimas baterias de vacina e a gente já estará de volta em sala de aula. Então, esse conteúdo aqui é importante para dar continuidade no que a gente precisa fazer, ok? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, nós vamos começar na página 77. E o que a gente vê aqui na página 77 é um registro que a gente geralmente encontra em um dicionário, tá? Esse dicionário aqui, se eu não me engano, é o Collins, de onde essa imagem específica foi tirada, e aqui nós temos que observar algumas coisas para a gente entender como é que funciona um dicionário, Vocês vão perceber que a primeira coisa que a gente tem é a palavra em si, Tá vendo ela aqui? Ela sempre aparece com uma letrinha grande, maiorzinha que as demais. Depois nós temos a pronúncia, A maioria dos dicionários online trazem esse alto-falantezinho aqui, que se a gente clica nele, ele dá pra gente a pronúncia dessa palavra. Depois a gente tem o que a gente chama de classe gramatical ou classe semântica, Que tipo de palavra é essa daqui? Então, essas daqui que a gente tá vendo tudo em letra maiúscula, só que de uma letrinha menor, Noun significa nome, um substantivo. Aqui embaixo a gente tem um verbo, transitive verb, o verbo transitivo, que é aquilo que geralmente a gente não precisa de um complemento, a gente pode usar sem um complemento, mas também vai ter muitas outras coisas que não aparecem por aqui. Depois, o que a gente tem? Observando em cada categoria, nós temos essa numeraçãozinha aqui do lado, Essa numeraçãozinha aqui significa que essa palavra, quando usada na situação de substantivo, tem pelo menos 4 significados diferentes, O primeiro significado, olha só, se refere aos dias e significa data, não é? O segundo significado, geralmente é relacionada com outra pessoa, Aqui eles dão um exemplo de com um amigo, Que significa encontro. É muito comum usar date para falar quando a gente sai para namorar, tá? Então, é aquele encontro romântico, por assim dizer. Depois a gente tem aqui, fruit, Date também é o nome de uma fruta, que é a tâmara. E é o mesmo nome da árvore, que é a tamareira, tá? Então, por que é importante a gente usar um dicionário e não um tradutor eletrônico? Por causa disso aqui. Se a gente colocasse essa palavra num tradutor eletrônico, ele provavelmente só ia dar para mim a data, Que é o uso mais comum. Mas a gente provavelmente poderia estar precisando de outra coisa. A gente poderia estar precisando dela como um verbo, por exemplo. E olha como verbo, o que significa? Significa datar, Colocar data em alguma coisa. Ou, quando se trata de relacionamentos, de pessoas, é o verbo namorar, Como eu falei para vocês aqui, o date pode ser um encontro ou pode sair para namorar. Ok?
E um dicionário geralmente traz alguns exemplos dos usos, não é? Aqui a gente não tem frases completas, vocês vão perceber que a gente tem algumas expressões, né? Temos uma frasezinha completa aqui, apenas, mas o resto são expressões soltas, né? Coisas que a gente não vê dentro de uma frase, mas é muito comum a gente encontrar frases, exemplos de frases completas em dicionários também. Ok até aqui? Muito bem. Então, vamos ver o que o exercício pede para a gente fazer. O exercício diz assim: read the dictionary entry, né? Leia o registro no dicionário. Tick the information in it. Tique, faça um cliquezinho nas informações que a gente consegue encontrar nesse registro de um dicionário. Então, vamos lá. Primeira alternativa é parts of speech, né? Isso aqui é aquilo que eu falei. Que tipo de palavra é? É um substantivo? É um verbo? É um adjetivo? Aparece isso pra gente no dicionário? Aparece, olha só. Nos exemplos que a gente tem aqui, é exatamente o que aparece aqui. A gente tem o noun e a gente tem o verb. Então, sim, né? Essa é uma das opções que a gente vai ticar porque aparece no registro. Próximo, translation and definition. Próximo tá falando pra mim, tradução ou definição. Aparece a tradução ou definição? Quando é um dicionário bilíngue, né, de inglês-português ou português-inglês, a gente vai encontrar a tradução. Quando é um dicionário monolíngue, né, que é o inglês-inglês ou português-português, a gente geralmente encontra uma definição. Mas sim, olha só, nós temos vários, inclusive, né, de uma palavra com várias possibilidades. Então, o B é um daqueles que a gente vai ticar também. Depois temos sinônimos. Aparece sinônimos aqui? O que são sinônimos? Lembram? Sinônimos são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, né? Então, por exemplo, um exemplo de sinônimo é iniciar e começar. São duas palavras diferentes que são usadas para falar que está começando alguma coisa, não é? Nesse dicionário em particular, a gente não tem sinônimos. Tá? Esse é um dicionário simples, geralmente os dicionários de sinônimos, eles são exemplares separados, né? Que é só para sinônimo mesmo. Então, sinônimos não, a gente não tem sinônimos nesse registro. Próximo, pronúncia, pronunciation. Aparece a pronúncia aqui, pessoal? Claro que aparece, né? Já tinha falado aqui para vocês que se for online, a gente ainda, inclusive, consegue escutar, né? Como essa palavra é dita, como ela é pronunciada. Então, sim, temos pronunciation, colocamos um tiquinho aí e vamos seguir em frente, ok? Próximo é antônimos. Antônimos é aquilo que significa exatamente o contrário, né? Se começar e iniciar são sinônimos, começar e terminar são antônimos, são palavras que significam coisas opostas. E assim como sinônimos, existem dicionários específicos para esse tipo de registro. E o que não vai ter, então, num dicionário comum, num dicionário bilíngue, como esse que a gente está usando aqui, que é um dicionário escolar, ok? O próximo item na nossa listinha aqui, a letra F, é o number of syllables, número de sílabas, né? Geralmente o número de sílabas é como essa palavra é dividida, como é que a gente separa as sílabas dessa palavra, ok? Num dicionário, o número de sílabas geralmente aparece com um pontinho na divisão, né? Então, vamos ver, por exemplo, date. No inglês, a sílaba ela é separada de acordo com o som, não como as vogais e consoantes, como é no português, tá? Então, date, o som aqui, o D é um A, né? O D é um som, o A é outro som, e o T já é considerado parte do primeiro, né? Então, a gente tem praticamente uma sílaba só aqui. Então, date é uma palavra que não seria dividida, não pode ser dividida em inglês, ok? Então, mas se fosse possível, né? A gente teria um pontinho aqui para indicar pra gente a divisão de sílaba. Então, não aparecem o número de sílabas nessa frase, ok? Por fim, exemplo numa frase. Example in a sentence. A gente tem exemplos numa frase aqui? Né? Nesse caso em específico, a gente tem uma só, né? What's the date today? Que dia é hoje?
mas não deixa de ter um exemplo. Então, se a gente tem um exemplo nesse registro, um outro registro pode ter vários outros exemplos, né? O que a gente aqui depois tem são palavras, são expressões que podem ser colocadas dentro de uma data, dentro de uma frase completa, ok? Então, por exemplo, nessa daqui, what's the date today? A gente pode trocar date today por date of birth, né? Qual a data de nascimento, né? What's the closing date? Qual a data de encerramento, não é? What's out of date? O que está desatualizado? E assim sucessivamente. Então, nesse exercício, nessa atividade da página 74, das 7, né? 5, 6, 7 opções que a gente tem, nós vamos ticar 4 apenas. Tudo bem até aqui? Então, agora vamos seguir com nossos exercícios de usar um dicionário, né? Primeira coisa, como eu disse agora há pouco, existem dicionários diferentes. Existem aqueles bilíngues, né? Que são aqueles que traz tradução pra gente, né? Tipo esse que eu falo para vocês usarem, que é muito simples de usar, o Michaelis. Então, a gente tem o registro aqui, ó, tá vendo? Date, tem a pronúncia, né? Tem a parte de speech, que tipo de palavra é, um substantivo. E aí, notem que tem até mais traduções do que tinha naquele outro dicionário, ó, né? Então, várias possibilidades pra gente usar. Então, isso daqui é um dicionário bilíngue. Depois nós temos os dicionários monolíngues, que é aquele que tem definição, né? Eles não dão um sinônimo pra gente, não dão uma tradução, eles explicam pra gente na própria língua da palavra o que essa palavra significa, né? Então, um exemplo aqui, eu tenho um date no dictionary.com, que é um dicionário muito bom, online, que eu uso bastante, só que ele é monolíngue, ele é inglês, ó. Então, a gente tem um date e eu não tenho uma tradução, eu tenho uma explicação do que isso significa, não é? Então, aí, por fim, né, nós temos os Picture Dictionaries, que é muito mais comum para alunos iniciantes, que são aqueles dicionários que dão a imagem pra gente e a palavrinha. Então, a gente consegue saber o que essa palavrinha significa baseado na imagem, né? Então, olha aqui, nessa daqui, por exemplo, nós temos 3 pessoas. Uma é bem comprida, aqui bem alta, a outra tem uma altura mediana e a outra é baixinha. Então, por isso aqui a gente já consegue identificar que tall significa alto, medium height significa que tem uma altura média e o short significa que ela é baixinha, ok? Então, é importante a gente saber disso, porque precisamos aí usar um dicionário com frequência se a gente quiser aprender inglês, se a gente quiser melhorar e evoluir nessa disciplina, tá? Não apenas para passar de ano, mas para a vida, porque hoje em dia o inglês não é uma opção extra, é uma obrigação. Tem muito trabalho aí que a gente não consegue sem saber inglês, tem muito curso que a gente não consegue estudar se a gente não tiver o inglês, né? Inclusive, inglês cai em prova de vestibular, cai em prova de vestibulinho e é muito exigido mesmo, ok? Então, vamos seguir. Agora, nós temos que fazer um exercício da página 78, tá? E nós temos que determinar algumas informações, né? Então, nós temos tirados lá daquele próprio registro da página 77, nós temos 3 opções aqui em cima. Nós temos parts of speech, né? Que parte que é, que tipo de palavra que é. Pronunciation, que tipo, né? Que tipo não, como é que a gente se pronuncia, né? Qual a instrução que a gente tem para pronunciar isso. E depois nós temos translation, qual é a tradução dessa palavra em português, tá? Então, a palavrinha não. A palavrinha não é o quê? É o tipo da palavra, é como a gente pronuncia ou é a tradução? Não é? Será que vocês lembram? Tudo bem, vamos lá. Depois, date, olha aqui. Quando a gente tem esses travessão aqui, não é travessão, isso é colchete, né? Quando a gente tem esses colchetes aqui, significa que o que vem dentro é uma tradução, é uma pronúncia, né? Não é como a gente escreve a palavra, é como a gente fala a palavra. Então, date, como vocês já viram, acabei de falar, é a pronúncia, ok? E daqui, data, né? Então, ainda falando daquele registro que apareceu na página 77. Data é o quê? É o tipo de palavra? É a pronúncia da palavra? Ou é a tradução de uma palavra? Ok? Depois temos o verbo, não é? Mesma coisa, o verbo é o quê? O tipo de palavra? É como a gente pronuncia a palavra? Ou é a tradução da palavra?
Novamente, aqui no fim, a última alternativa que nós temos é namorar, né? Namorar é o quê? É o tipo de palavra, é como a gente pronuncia ou é a tradução, ok? Então, se a gente for voltar lá no exercício da página 77, né? Opa, vamos voltar lá. Aqui a gente já tem alguma informação. A gente já sabe que noun é o quê? É parts of speech, porque ele aparece aqui no exemplo para mim, não é? Então, olha a minha resposta já dada. A gente sabe que data e que namorar é tradução. Por que que a gente sabe? Porque aparece em vermelhinho aqui, ó, não é? A gente sabe que date, entre colchetes, né, é a pronúncia, não apenas porque está escrito de um jeitinho diferente, né, do que está no registro, mas porque tem o alto-falantezinho aqui para mostrar pra gente que é como se fala, né? Mesma coisa com namorar aqui embaixo, ó, também está em vermelhinho, também é uma tradução, não é? E o verbo, a gente também sabe que é partes de speech, porque a gente já tem ele aqui também na nossa caixinha de exemplos. Então, nossas respostas desse exercício ficariam assim, ok? O noun é uma parte do diálogo, uma parte de um tipo de palavra, é um substantivo. Date é a pronúncia, né, como a gente fala. Data é uma possível tradução, lembra que tem mais de uma, né? Verbo é outra parte de speech, por quê? Porque ela é novamente um outro tipo de palavra, indica uma ação. E depois uma segunda tradução aqui embaixo, translation. Tudo bem por aqui, pessoal? Ok, então vamos seguir. Ainda na página 78, nós temos o exercício 5. Ele aparece assim para vocês no livro, ó. Opa, né? Ele tá aqui nesse post-reading, né? São essas alternativazinhas aqui que a gente tem que observar. E na página de resposta ele aparece assim, né? A gente só tem os colchetes, os parênteses aqui, onde a gente vai ticar as nossas respostas, beleza? Então, vamos lá. O que que nós temos que fazer aqui? Nós temos que assinalar, novamente, fazer um tique nas frases mais adequadas sobre o uso do dicionário. Ou seja, a gente tem que saber se essas frases são verdadeiras ou falsas, baseadas no que aquilo que a gente acabou de ver agora. Então, vamos lá. Primeira, letter A. Ajuda a encontrar o significado apropriado das palavras novas e desconhecidas. Ajuda, gente. Quando a gente precisa saber o significado de uma palavra, a gente vai no dicionário. A gente vai no dicionário. Então, sim, essa é uma alternativa correta. Bota um tiquinho nela. Letter B. A gente vê biografias no dicionário. O que são biografias? Biografias são textos falando pra gente da vida de alguém, né? A gente tem texto falando da vida de alguém no dicionário? A gente vai abrir um dicionário para procurar a biografia, a história de vida de Santos Dumont? Não, a gente procura biografias em enciclopédias ou em publicações específicas de biografia. Então, não, nós não ticaremos a letter B. Letter C. Um dicionário informa a escrita correta das palavras pra gente? Sim, informa, né? Porque vamos pensar no português. No português a gente tem várias palavras que têm o mesmo som, se escrevem de maneiras diferentes, né? Vamos pensar em sessão, por exemplo. A gente tem sessão com C, sessão com 2 S. Qual que eu sei que é qual? Né? Qual que eu sei que é aquela que é uma sessão, sei lá, uma sessão de cinema? Qual das duas é? A gente tem que procurar no dicionário qual das duas é, se a gente não souber. Então, sim, o dicionário informa pra gente qual é a escrita correta das palavras. Um tique nele. Próximo. Letter D. Um dicionário informa fatos científicos? Se eu quiser saber como é que funciona o ciclo da água, como é que ela evapora, como é que ela vira líquido, como é que ela vira sólido, eu vou encontrar isso no dicionário? Não, né, gente? Essa daí é uma outra coisa que a gente vai procurar, que a gente vai encontrar em enciclopédias, não em dicionários. Então, essa daqui a gente não vai ticar também, ok? Por fim, a letra E. Existem dicionários impressos e eletrônicos. Os dicionários impressos estão desaparecendo, né? A gente está acostumado a usar mais a internet para tudo, mas sim, ainda existem dicionários impressos e existem os eletrônicos. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, vamos passar para o próximo exercício, também da página 78. É essa atividade aqui, tá vendo? Onde a gente tem um registro, a gente tem um outro registro de um dicionário.
né? Deixa eu até pegar uma imagem melhorzinha aqui para ficar mais clara pra gente. Então, de acordo com esse registro nesse dicionário, nós temos que completar essas frases. Então, olha só. A primeira frase fala assim pra gente: minha fruta favorita é a manga, né? My favorite fruit is. Qual desses significados aqui a gente vai usar para completar essa primeira frase? Se eu estou falando de fruta, eu vou procurar a tradução relacionada à fruta. Confere? Ok? Então, é essa a palavra que a gente vai usar. Fruta, fruta, é essa daqui que a gente precisa. Ok? Segunda frase. A manga da camiseta é longa, né? Agora, aqui a gente tá falando de roupa. Olha só, em português, manga é uma fruta e manga é uma parte das roupas. Então, aqui, qual é que a gente vai usar, hein? Aqui não tem nada falando roupa pra mim, teacher. Tem falando filtro, que coisa esquisita, né? Tem a fruta, tem essa outra aqui. Mas, nós temos também um exemplo aqui embaixo, ó. Olha só, é em mangas de camisa. Então, qual dessas aqui a gente vai usar quando a gente tá falando de camisa ou camiseta? Olha só, no exemplo da frase dá pra gente. Sleeves. Confere? Então, a opção aqui é sleeve. Muito bem. Então, para encerrar, como é que a gente vai colocar isso lá na folha de resposta, pessoal? Lá na folha de resposta é esse trecho aqui, ó. Tá esse pedacinho aqui, né? Tá lá indicando página 78, exercício 6. A gente vai colocar no A a palavra mango e na B a palavra sleeve. Combinado, então? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, né? Só para vocês terem uma noção aí de como é que ficaria a nossa página de respostas. Ficaria mais ou menos assim, por enquanto, o que a gente fez até agora, tá? Então, eu espero vocês para a próxima aula. Estudem, tentem fazer os exercícios com antecedência, procurem os vocabulários que vocês não conhecem no dicionário e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até mais!